gente! Eu acabei de chegar da faculdade e aí hoje foi um dia que eu fiz muitas coisas lá e acabou me dando vontade de gravar um vídeo conversando um pouco com vocês e falando um pouco dos desafios que eu passei e tô passando durante a minha graduação. Eu acho necessário compartilhar esse tipo de experiência também, porque se tiver alguém passando por isso também, essa pessoa saber que tá tudo bem e que essas coisas às vezes acontecem. Então eu listei aqui no computador uns dos desafios que eu passei e tenho passado. E a primeira coisa que eu gostaria de falar foi em relação às minhas atividades extracurriculares. Bom, é muito importante participar dessas atividades. Eu super recomendo, porque isso influencia muito no seu aprendizado, principalmente para você descobrir novas áreas que talvez você vai querer trabalhar no futuro. Mas o meu erro foi em fazer tudo ao mesmo tempo. Então, nesses 2 últimos períodos, eu fiquei super sobrecarregada, porque eu tava fazendo muita coisa. Eu faço iniciação científica, eu participo da atlética do meu curso, então eu jogo vôlei, eu participo de um projeto de extensão, onde a gente desenvolve carros elétricos, desenvolvo um projeto de pesquisa também, e eu fazia estágio. E isso demandou tempo adicional, e eu tive que aprender a equilibrar isso com meus estudos regulares. Então, uma dica que eu daria para quem tá na graduação ou quem vai entrar é que viva a universidade, mas não igual eu, fazendo tudo ao mesmo tempo. Tenta fracionar isso, dividir nos seus períodos, cria um planejamento sobre as coisas que você gostaria de fazer e aprenda a estabelecer suas prioridades, porque isso me sobrecarregou muito. Tanto que agora, nesse período, no próximo período, no segundo semestre, eu vou ter que sair de alguma dessas atividades, porque foi uma coisa muito exaustiva, foi muito cansativo e quase prejudicou nos meus estudos também. Um outro desafio foi em relação à carga horária do meu curso. Ela é muito extensa, porque a gente tem aula prática, aula teórica e laboratorial. Exige muita organização e disciplina para conseguir absorver esse conteúdo. E foi aí que eu descobri que eu não sabia estudar, que na verdade o que eu sabia era decorar. E isso na faculdade não tem como você ficar dependendo só de decoreba, porque você vai precisar aplicar isso. Algumas disciplinas dependem da outra, então você precisa saber dessas coisas para conseguir aplicar de fato no futuro. E fazendo um link com essa questão da carga horária, eu também queria falar sobre o conteúdo técnico e complexo da engenharia. Porque a gente tem física, tem muitas disciplinas de física, cálculo, hidráulica, resistência dos materiais, cálculo estrutural. E isso tudo, para mim, demandou muito esforço extra para conseguir entender os conceitos e aplicar eles de forma eficiente. Uma outra questão também que me incomodou muito e que eu tenho certeza que muitas pessoas passam por isso, e o pior é que eu sei que isso vai me incomodar não só agora, mas durante toda a minha graduação, é em relação à minha locomoção para a universidade. Eu vou de transporte público para a faculdade, eu vou de ônibus, e o meu ônibus, ele realmente é muito ruim. Eu sempre passava por situações onde eu tinha que ir para a faculdade e ele estragava. A minha aula normalmente sempre começava às 7h30 da manhã, e aí eu tinha que acordar mais cedo ainda para conseguir pegar um ônibus, e se caso ele estragasse no caminho, eu ainda tenho um tempo para conseguir pegar outro, porque isso infelizmente acontecia com muita frequência. Meu ônibus sempre estragava, ele atrasava com uma frequência também, e isso era uma coisa que era muito ruim. Não só essa questão dele estragar e a gente ter que pegar outro, ele sempre estava muito cheio, e eu já chegava estressada na faculdade. Então, tipo assim, 7h30 da manhã, eu já tava cansada na aula, porque eu tinha pegado o ônibus lotado, porque ele tinha estragado, ou então às vezes eu chegava atrasada. Vira e mexe, eu tinha prova de manhã, e aí eu ficava preocupada, eu saía mais cedo ainda pra conseguir chegar a tempo, porque eu sabia que essas coisas aconteciam com uma frequência, assim, absurda, e isso era muito cansativo, principalmente em relação ao estresse, porque isso prejudica o desempenho de qualquer pessoa. E também em relação a essa preocupação a mais que eu tinha, e eu tenho certeza que outras pessoas têm também, sem necessidade, sabe? Não era uma coisa que você deveria se preocupar, tinha que ser algo que funcionasse e fosse tranquilo. Mas, infelizmente, não foi a minha realidade, e eu tenho certeza que não é a realidade de muitos.
Outra, gente, os trabalhos. Nossa, eu fiz muito trabalho extenso e eu sei que eu vou continuar fazendo. E uma outra coisa que eu descobri é que eu não sabia pesquisar. Então foi na faculdade que eu aprendi a pesquisar, a coletar dados, analisar e apresentar os resultados. E eu tive que aprender a conciliar os prazos desses trabalhos, que nem sempre eram prazos longos, a gente tinha um tempo um pouco menor para conseguir fazer esses trabalhos, e eram muitos também, então isso foi uma outra coisa que eu tive que aprender a lidar também durante a minha graduação. E já que eu tô falando de trabalhos, um outro problema também que eu passei foi em relação aos trabalhos em grupo. Porque na faculdade você vai conhecer todo tipo de pessoa. Vai ter desde pessoas que querem estar ali, que querem se esforçar e dar o seu melhor, a pessoas que também não estão nem aí, que vão fazer o mínimo ou às vezes nem vão fazer a sua parte. Então, lidar com isso é uma coisa complicada e isso foi uma coisa que me cansou muito, porque eu tive trabalhos em grupos incríveis, com pessoas incríveis, que eu achei sensacional, adorei fazer, mas também fiz trabalhos em grupos com pessoas que eu fiquei um pouco decepcionada. Porque além de fazer a minha parte, eu tive que fazer as dos outros também. E isso é cansativo, porque você tá contando ali com a pessoa pra poder te ajudar, pra você ajudar também, e vocês fazerem algo bacana, e isso acaba virando um estresse também, que foi o que eu passei algumas vezes, principalmente nos períodos passados, onde tinham grupos que não era a gente que escolhia, era o professor que formava esses grupos, então você tinha que fazer com pessoas que às vezes você não conhecia, e isso foi uma coisa que foi cansativa, sabe? Mas a gente tem que aprender a lidar com isso. Não só na graduação, mas também no mercado de trabalho. A gente vai ter que aprender a trabalhar em equipe. Mas o que eu queria dizer com isso não é que a graduação só tem pontos ruins. Esses foram perrengues que eu passei, mas eles nunca foram motivos para eu desistir. Na verdade, depois de passar por tudo isso, eu vi que como é possível a gente persistir e enfrentar as dificuldades de algo que a gente quer muito. Então, se você tá passando por isso, por favor, saiba que tá tudo bem. Isso é uma fase, isso não te define, não te faz pior do que ninguém. Isso é só um degrau a mais na construção do seu sucesso. Cada dificuldade dessa que a gente vence é um passo em direção aos nossos sonhos e ao impacto positivo que nós vamos causar no mundo através do que for que a gente faça. I tried to shake it, find a way to get you